Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 18º dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, na qual entre os dias 1 de outubro até o dia 31, eu irei apresentar aqui todos os dias um livro-jogo de terror diferente. E quase que eu sinto que dentro deste segmento eu poderia introduzir um outro segmento só para livros-jogos sobre vampiros, porque o vídeo de hoje é sobre mais um livro-jogo de vampiros. O livro-jogo de hoje é Crypt of the Vampire, um dos primeiros livros do autor Dave Morris, que é basicamente ele é praticamente uma autoridade na parte dos livros-jogos, porque ele já escreveu muita coisa. Este é capaz de ter sido, eu não tenho a certeza se este foi o primeiro, mas se não foi, este foi dos primeiros, que este é da coleção do Golden Dragon Game Books, portanto, é uma coleção de livros muito simples, aliás, nós podemos ver, ele é fininho, mas tem muitas variedades de escolha, mas ele escreveu outros livros-jogos que eu ainda hei de apresentar neste canal futuramente, como por exemplo Fabled Lands, Blood Sword, Vulcanverse, portanto, ele escreveu muita coisa e a imaginação dele e a capacidade de construção de histórias é maravilhosa. Heart of Ice, por exemplo, agora surgiu-me aqui um dos melhores livros-jogos alguma vez escrito e que eu hei de apresentar aqui, é da mão de Dave Morris. Portanto, eu tenho aqui algo que, mesmo sendo dos primeiros trabalhos dele, tem bastante qualidade e mostra realmente um grande talento e um grande cuidado e uma grande paixão na criação de livros-jogos. Portanto, não só eu trouxe este livro por causa da temática de terror, mas também porque é escrito por um senhor dos livros-jogos mesmo. Portanto, Crypt of the Vampire é sobre o quê? À semelhança dos livros-jogos de vampiros que eu apresentei ao início, não é? Das Aventuras Fantásticas, que nos colocam num cenário de fantasia medieval, Crypt of the Vampire também nos coloca nesse cenário. Embora numa localidade não definida, não existe aqui um mundo estabelecido, como já estava mais ou menos estabelecido na altura da maldição do vampiro e da vingança do vampiro. Aqui nós basicamente somos um aventureiro que dá de caras com uma mansão no meio da floresta e nós simplesmente entramos e temos que enfrentar os horrores que lá se encontram e depois, eventualmente, nós encontramos o Lord desta propriedade, não? O vampiro Lord Tenebron, que depois nós temos de combater. É muito simplesmente isto. A própria história em si é muito simples. Portanto, não é como se isto fosse uma missão que nos tivesse sido dada logo ao início, como acontece na maior parte dos livros-jogos anteriores. Isto nós somos um aventureiro que encontra uma mansão abandonada no meio da floresta. Entramos, penetramos nas criptas dessa mansão e enfrentamos os terrores que lá se encontram. Este jogo tem um sistema, não é? Este livro tem um sistema de jogo, um sistema muito simples, ou melhor, é um sistema um bocadinho intermédio no que toca à gestão dos recursos e à gestão das pontuações. A nossa personagem tem 3 pontuações, que é o Vigor, que é o vigor, a nossa vida. Temos Agility, que é a agilidade, a nossa capacidade para nos desviarmos de coisas, para evitarmos perigos, o que quer que seja. E depois nós temos o Psi, que é a parte mental, a nossa capacidade de resistir a ataques mentais ou resistir a magias ou o que quer que seja. E depois nós temos também a parte do equipamento. E o equipamento depois pode ter equipamento e itens, não é? Porque normalmente nós podemos encontrar peças de equipamento, mas depois existem itens e objetos mágicos, coisas que nós podemos encontrar ao longo da aventura que poderão ou não ajudar-nos no decorrer da mesma. Esta é a parte intermédia, porque nós precisamos de estabelecer estas pontuações e elas depois podem aumentar ou diminuir consoante as nossas ações ao longo da própria aventura. No entanto, o sistema de combate é do mais simples que nós podemos ter. E se há coisa que eu posso apontar de menos bom, eu não digo negativo, mas menos bom em relação a este livro, é como o combate está estipulado. E o sistema de combate não podia ser mais simples, mas a própria simplicidade do combate leva-nos a que o mesmo seja decidido através da sorte.
Ou seja, quando nós encontramos adversário, a única pontuação que nós temos dele é o vigor, ou seja, a vida dele. E depois, o sistema de combate é muito simples. Nós só temos que rolar 2 dados. Só. E depois, o resultado depende, não é, do que... depois, mais abaixo, não é, nós temos a dizer o que é que acontece quando nós tiramos de tal, de X a X, e o que é que acontece quando nós tiramos de X a X. É basicamente isto. E normalmente o que acontece, e eu agora estou aqui, por exemplo, Gatekeeper. Temos aqui esta personagem, Gatekeeper. Nós rolamos 2 dados. Se tirarmos um de 2 ao 5, nós perdemos 3 pontos de vigor. Se for do 6 ao 16, do 6 ao 12, peço desculpa, o nosso adversário é que perde 3 pontos de vigor. É basicamente isto. E não existe propriamente uma estratégia, não existe uma forma de nos fortalecermos, como existe às vezes em aventuras como nas aventuras fantásticas, em que nós termos por exemplo, uma espada mágica nos confere uma vantagem contra aquele adversário. Quando, por exemplo, enfrentamos uma criatura que é imune a espadas e nós precisamos de usar um martelo e nós podemos dar dano extra. Portanto, todas essas questões mais estratégicas do próprio confronto não existem aqui. O que eu posso dizer, existe um bocadinho no fim, perto do fim, existe essa possibilidade de nós utilizarmos uma espada diferente contra o vilão, mas isso não é imperativo para nós o derrotarmos. Nós podemos derrotá-lo de outra forma, de uma forma mais convencional, se nós não tivermos essa arma. No entanto, não quer dizer que seja mais difícil ou mais fácil. Por acaso eu tinha arma quando eu joguei e então foi muito mais simples. Mas o sistema de combate é extremamente simples nesse sentido. Rolamos 2 dados e se tirarmos de 2 a 5 ou de 2 a 6 perdemos vida. E o nosso adversário, se rolarmos de 6 a 12 ou de 7 a 12, é ele que perde. Para facilitar isto, a maior parte dos adversários, e eu não digo a maior parte, mas senão todos eles, têm pontuações de múltiplos de 3, o que significa que sempre que nós os atingirmos, eles vão sempre perder 3 pontos de vigor e não há possibilidade de... Pronto, é sempre tudo em múltiplos de 3. Portanto, normalmente o vigor deles vai para aí 9, 12, 15. Isto é porque quando eles perdem sempre de 3 em 3, não há possibilidade de eles ficarem só com 1 ponto de vida ou com 2 pontos de vida, não. Eles vão perdendo de 3 em 3 até chegar mesmo ao 0 e calhar bem. Portanto, não existe propriamente uma estratégia, não existe uma forma de, como nas Aventuras Fantásticas, utilizarmos a sorte para aumentar o dano que infligirmos ou reduzir o dano que recebemos. Nós não temos disso. Mas isso não tira de maneira nenhuma a experiência que o Crypt of the Vampire nos proporciona. E é, na realidade, uma boa experiência. Nota-se um bocadinho de, talvez, não digo inexperiência, mas nota-se que o Dave Morris escreve muito bem, mas nota-se que ainda tinha muito para desenvolver na altura. E nós vemos depois, mais tarde, nos livros que ele escreveu, que ele conseguiu desenvolver boas histórias, conseguiu desenvolver boas mecânicas. E quando mais tarde eu apresentar o Heart of Ice, vocês vão perceber o quão bom ele se tornou como autor de livros-jogos. As ilustrações internas são de Leo Hartas e até posso mostrar. São ilustrações muito bem conseguidas, muito atmosféricas, muito detalhadas, que nos ajudam também a imergir ainda mais na própria aventura em si. Temos aqui, por exemplo, uma ilustração que são de 2 páginas mesmo. Isto é quando nós encontramos o Lord Tenebron, na parte final do livro. Não há assim muito mais aqui. Ora, deixa ver outra ilustração. Portanto, as ilustrações são muito boas, a narrativa é muito boa, é muito envolvente e encontramos algumas personagens, algumas ajudam-nos, outras nem por isso, e nós temos que saber também em quem confiar. Muitas vezes, às vezes esperamos confiar naquela personagem, mas afinal ela apenas vai nos dar uma facada pelas costas e às vezes nós pensamos que aquela personagem nos vai dar a facada pelas costas quando na verdade vai nos ajudar. Portanto, mas é uma aleatoriedade e é algo que existe há imenso tempo nos livros-jogos, portanto é algo perfeitamente normal e é deixado sempre ao nosso critério e é sempre bom quando as nossas escolhas dão-nos as consequências muitas vezes que nós não merecemos ou
as consequências que nós merecemos, mas as consequências que nós não gostávamos que tivesse. Portanto, Crypt of the Vampire é uma ótima experiência. É um livro curto, é um livro-jogo curto dentro dos padrões daquilo que é a norma dos livros-jogos. Ele só tem 290 parágrafos, o que não é mau, mas não deixa de ser uma aventura curta, mas muito rica e muito cheia. Portanto, eu recomendo vivamente Crypt of the Vampire. É um título muito simples, a capa também é extremamente simples, mas não se julga um livro pela capa. O próprio interior é muito, muito bom. E este foi o 18º dia dos 31 dias de horror. Então espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, podem clicar em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para continuar a receber notificações de mais vídeos que eu lanço neste canal. E eu espero muito, muito, muito sinceramente contar com a vossa presença no dia da manhã. Até à próxima.